Olá! Hoje a gente mergulha numa figura que, olha, intriga bastante no universo do candomblé. Ogum Xoroquê. Uma figura complexa, sem dúvida. Exato. A gente está se baseando nos trechos, sabe, de um material, Ogum Xoroquê, Lâmina, Fogo e Mistério. A missão aqui é tentar desvendar um pouco esse mistério todo. Ele não é dos orixás mais, digamos, populares, né? Pelo menos não de ser coroado. Mas onde ele é cultuado, nossa, a presença é marcante. E tem um detalhe visual logo de cara: as contas dele. Um azul marinho tão escuro que parece roxo. E muita gente já liga isso direto à conexão dele com Exu, né? Vamos tentar pegar o fio da meada disso tudo? Com certeza. E para começar, acho importante situar Ogum, né, no panteão Nagô-Iorubá, que é a base do Queto aqui no Brasil. Ogum é orixá, força primordial, ligado ao ferro, guerra, claro, mas também tecnologia, abrir caminhos. É uma força que impulsiona, que civiliza de certa forma. Certo. E tem aquela distinção importante. Orixá é Nagô, Vudum é Jeje, Inquise é Angola. Exatamente. São panteões diferentes, lógicas próprias. E no Queto, Ogum não é uma coisa só. Acredita-se que ele se manifesta em qualidades, caminhos. Tradicionalmente falam em 7, né? Oniré, Alacoro. Isso. Oniré, Alacoro, Algbedê, Ogunjá, Mege, Amenon ou Aurim. E aí entra Xoroquê. Ele entra nesse cenário de um jeito bem particular. Ele meio que desafia essa classificação simples de ser só mais um dos 7. Parece que ele vibra numa outra frequência, sabe? E essa particularidade, nossa, fica clara nas descrições dele. As fontes falam de uma energia agitada, instável, até ardilosa, imprevisível. São palavras fortes, né? Muito fortes. E que colocam ele bem perto de Exu, que, aliás, direto apontam como irmão, aliado próximo dele nos mitos. Essa ideia de uma natureza que se confunde com a de Exu, isso parece central para entender Xoroquê, né? É o ponto-chave, eu diria. O fascinante é como ele escapa de rótulo fácil. Tem um mito nagô bem interessante sobre isso. Conta que a energia de Ogum era tão forte, tão quente, que quando tentou descer do Orum, do céu, para o Aie, para a terra, a própria atmosfera não aguentou, repeliu. E a energia dele se partiu em 7. Ah, daí viriam os 7 caminhos. Essa é a ideia. Seriam a origem dessas qualidades. A grande dúvida sobre Xoroquê é: ele é um desses 7 pedaços originais? Talvez o mais volátil? Ou será que é outra coisa? Uma entidade quase simbiótica, nascida de uma fusão ali, única, entre a força de Ogum e a energia de Exu. Essa ambiguidade talvez não seja um problema para entender. Talvez seja a essência dele. E essa falta de consenso não para por aí, né? Tem gente que até tira ele do panteão iorubá, dizendo que talvez ele seja um Vodum lá da tradição Jeje, quem sabe uma versão de Go, ou Vodum do ferro deles. É uma hipótese que existe. Só que nem lá no Jeje já isso é aceito tranquilamente. Muitos sacerdotes de lá não reconhecem ele como parte do panteão deles. Exato. Encontra resistência. E voltando para o Queto, tem aquela prática ritual que também causa discussão. O assentamento dele. A representação física sagrada, né? Dizem que, tradicionalmente, usam tabatinga, uma argila branca específica. Isso é normal. Não é o mais comum, não. E aí está um ponto crucial. Na visão nagô, a tabatinga, ela tem umas propriedades bem particulares. Acredita-se que ela tem um poder de reter, de fixar a energia de um jeito muito intenso, quase como se prendesse ali. Prender? Como assim? Dificultando o fluxo livre, o retorno pro Orum, ou até o alinhamento total com o Ori do iniciado, a cabeça, né, a conexão espiritual. Entendi. Então, usar tabatinga para Xoroquê levanta essa questão, porque muitos veem como uma forma de tentar conter, estabilizar uma energia vista como instável demais. Explosiva. Talvez até perigosa se não for bem ancorada, sabe? E essa percepção faz com que alguns terreiros tenham um certo receio, e às vezes nem recomendam que ele seja feito na cabeça de alguém,
por achar que seria uma energia intensa demais para a pessoa lidar no dia a dia. Faz sentido, pensando nessa ideia de energia quase vulcânica. E isso fica mais forte ainda nos mitos de origem dele, né? Aqui é onde fica realmente interessante. As histórias são muito dramáticas. Uma delas diz que ele nasceu do fogo. Literalmente. É uma imagem poderosa. Teria sido amaldiçoado pelos pais e, como resposta, surgiu da cratera de um vulcão em erupção. Uma labareda viva. Uma força indomável. Nossa, só essa imagem já passa uma ideia de algo primordial, até destrutivo, né? Totalmente. E essa origem no fogo marca tudo sobre ele. Descrevem ele como o Senhor da Noite, aquele que ronda as encruzilhadas, os caminhos escuros, os limites. É o guardião que fiscaliza e castiga feio quem desrespeita a oferenda deixada ali ou quem perturba a noite. Dizem que ele guarda limiares místicos, tipo a Vila Mavumbi, o Apandá, lugares de fronteira entre os mundos. E o temperamento dele reflete isso. Vingativo, explosivo, justiça severa, sem meio termo. Como uma figura assim tão intensa. Como os estudiosos tentam encaixar ele no sistema maior? Não é simples. A gente vê abordagens diferentes. O Fernandes Portugal, por exemplo, ele coloca Choroquê como uma qualidade de Ogum, sim, mas uma qualidade que tem fundamentos em Exu. Ele até sugere que, em certos momentos, Choroquê poderia virar parcialmente Exu, manifestar características de Exu. Interessante. Já a Olga Katiatovin, naquele dicionário famoso dela, descreve ele como um Ogum especialmente feroz, briguento, tão intenso que acaba pegando aspectos de Exu. E o próprio nome, a origem iorubá, parece confirmar isso. Choroquê. O que significa? Pode ser gritar com fúria ou golpear cruelmente. Olha como o nome já carrega essa energia, né? Impetuosa, cortante. O nome não é só um nome, é quase uma descrição da essência dele. Fica bem claro, então, por que ele é visto assim, nessa fronteira. Ora é a força bruta, a retidão de Ogum. A lâmina. Isso, a lâmina. Ora é a astúcia, a comunicação, a habilidade de Exu de andar por todo lugar, até pelos caminhos mais complicados. E essa visão não é igual em todo lugar, varia entre os terreiros de candomblé, certo? Varia, sim. A forma como entendem e cultuam o Choroquê pode ter nuances. Em algumas casas pode ter um Exu Choroquê mesmo, que seria um Exu que trabalha para Ogum, digamos assim. Ah, tá. Em outras linhas, Ogum Choroquê é a figura central, uma entidade só, que já tem essa dualidade Ogum-Exu dentro dela e opera com mais autonomia. O fascinante é essa fluidez, essa capacidade dele de ocupar múltiplos espaços, simbólicos e rituais. E ele é diferente de outros Exus, então? Sim, ele se destaca. Enquanto muitos Exus são mais mensageiros, intermediários, guardiões, Choroquê parece agir mais direto. As fontes sugerem isso. Ele não leva recado, ele resolve. Quando entregam uma demanda para ele, ele pega para si e age rápido, contundente. Pro bem ou pro mal, né? Depende. E essa figura tão forte, ela saiu do Queto, foi para outras nações do candomblé? Foi, sim. A influência dele se espalhou. No candomblé Angola, por exemplo, que tem mais influência bantu, indígena, Choroquê é reconhecido lá, mas muitas vezes como caboclo Choroquê. Caboclo. Aí ele mistura as características de guerreiro, protetor dos caboclos que são ligados aos indígenas ancestrais, com a energia de Exu, a ligação com a encruzilhada. É mais uma prova dessa capacidade dele de se adaptar, de se misturar nesse universo afro-brasileiro. Incrível. E tem também aquela crença interessante que o material base menciona de uma alternância na energia dele. Dizem que 6 meses do ano ele vibra mais como Ogum. Força, ordem, lei. E nos outros 6 meses se manifesta mais como Exu. Comunicação, transformação, movimento. Talvez mais imprevisível. Essa ideia da alternância existe em algumas casas. Uau. Imagina o impacto disso na vida dos filhos dele, né? Os iniciados, como eles são vistos. Essa dualidade do orixá reflete direto neles, né? Carregam as duas faces da moeda, pode-se dizer.
Por um lado, são descritos como leais ao extremo, guerreiros natos, justos, confiáveis, protetores, à força de algum ali. Certo. Mas por outro, essa mesma energia pode virar inquietude, rebeldia, impaciência. Podem ser teimosos, temperamento forte, às vezes vistos como problemáticos, difíceis de lidar se contrariados. Carregam esse estigma de imprevisibilidade. Faz sentido. Porque estão ligados a uma força que fica ali oscilando entre a ordem de Ogum e o, digamos, caos transformador de Exu. Viver com Xorô que parece ser uma jornada de equilibrar esses polos o tempo todo. E a relação dele com os filhos? Você falou de intensidade. Como é isso na prática? Intensidade é a palavra exata. É uma relação patrono-iniciado de extremos. Talvez mais do que com outros orixás. As fontes dizem que a cobrança dele com quem sai do caminho, quem negligencia as obrigações, quem age errado, é especialmente dura. Dura como? Falam em ciclos de dificuldade, de castigo mesmo, que podem durar 7, 14 até 21 anos. A mão que guia é a que pune, e com força. Nossa Senhora! Por outro lado, para os filhos que estão em sintonia, que seguem os preceitos, que honram ele, as bênçãos são igualmente extraordinárias. Conquistas materiais que nem se esperava. Proteção espiritual forte. Caminhos se abrindo onde só tinha muro. É aquela lógica do ele dá muito, mas exige em dobro. Entendi. A lealdade e a retidão são recompensadas com tudo. Mas a negligência também é cobrada com juros altos. E tem alguma manha para pedir algo para ele com esse rigor todo? Tem um detalhe interessante na tradição, sim. Dizem que, por ele ser tão severo, talvez desconfiado, ele recebe melhor os pedidos feitos pela intercessão de outras duas forças. Quais? Iemanjá, a grande mãe, rainha do mar, que acalma, pondera, ou Chapanã, Omolu, Obaluayê, né? Senhor da terra, das doenças, mas também da cura, do respeito aos ciclos. Ah! A presença dessas energias, uma mais maternal, apaziguadora, outra ligada à terra, ao respeito, funciona como um filtro, um aval. Torna o pedido mais aceitável para Xoroquê. Isso só reforça. É uma força poderosa que impõe respeito total. Não dá para chegar de qualquer jeito, subestimar, de forma alguma. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que define algum Xoroquê, afinal? Se a gente fosse resumir, qual é a imagem que fica? Acho que ele emerge como um orixá dos extremos, né? Um senhor das fronteiras. Nele, a lâmina afiada, a força, o código de honra de Ogum se misturam com a astúcia, a comunicação, a habilidade de Exu de andar por todo canto. É a fusão. É a fusão. É o fogo que pode castigar, mas que também purifica e forja um novo. É a força bruta que quebra tudo, mas que também abre caminho e protege. Ele é, assim, a entidade da fronteira por excelência. Opera ali na intersecção de mundos, de forças, até de panteões. A complexidade dele não é um defeito, é a fonte do poder dele. Do mistério, uma figura poderosa mesmo, que desafia a gente a querer encaixar em caixinhas simples. A força dele está justamente aí, nessa complexidade, nessa posição de intermediário entre forças que parecem opostas. Ogum e Exu, ordem e transformação, dia e noite, criação e destruição, talvez. Exatamente. Ele não só anda entre esses polos, ele parece ser os dois ao mesmo tempo. É isso, ele ocupa esse espaço liminar, esse entre-lugar. E é dali que o poder dele se manifesta tão único, tão impactante. Ele acaba refletindo, talvez, a própria complexidade da vida, né? Que também é cheia dessas contradições. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Um ponto para quem ouve a gente pensar um pouco mais. Se algum Xoroquê é essa entidade que nasceu do conflito, que vive na fronteira, que representa transformação intensa e une forças opostas, o que será que a história dele, a presença dele, pode sugerir para a gente sobre como a gente mesmo pode lidar com ambiguidade, com dualidade, com as zonas cinzentas e as mudanças
profundas e às vezes turbulentas da nossa própria vida. Fica aí a provocação para pensar.